Confiança em Deus na adversidade. Muitas vezes, quando estamos passando por problemas, oramos, buscamos e não somos atendidos por Deus, começamos então a duvidar da Sua palavra ou do seu amor para conosco. Chegamos a pensar que Deus deveria agir ao nosso favor desta ou daquela maneira. Mas duvidar do amor de Deus é duvidar da Sua palavra, é duvidar da própria essência de Deus. Essa dúvida é uma das armas do inimigo para nos levar à incredulidade e ao medo. Em Mateus capítulo 11, do verso 2 ao 5, está escrito: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Antes de ser aprisionado, João Batista havia anunciado publicamente que Jesus era o Salvador. Mas agora João estava passando por graves problemas. Ele estava preso e condenado à morte. Então a dúvida e o medo tomou conta do seu ser. Provavelmente João Batista deve ter pensado: por que Jesus não me liberta dessa prisão? Será que é ele mesmo o Messias, o Filho de Deus? Essa dúvida também se apoderou de Gideão, como está escrito em Juízes, capítulo 6, no verso 13. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Observe que Jesus não respondeu à pergunta de João Batista, assim como o anjo do Senhor não respondeu à pergunta de Gideão. O recado que Jesus mandou para João era de que muitos milagres estavam acontecendo. Jesus não o libertou, mas estava curando enfermos, ressuscitando mortos e anunciando o Evangelho. Sabe o que nós devemos aprender com isso? É que algumas perguntas nunca terão respostas. O certo é que o propósito de Deus está sendo executado e que seja feita a vontade dele e não a nossa. Olha só o que está escrito em Daniel capítulo 3, do verso 17 ao 18. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Viu só? Nós somos apenas servos e Deus é o Senhor. Queira ou não, o seu plano é o melhor para nós. Devemos sim orar pelas nossas necessidades, mas sempre pedir também que seja feita a vontade de Deus. As dúvidas surgem quando as nossas expectativas em relação a Deus não se concretizam. Porém, muitas das vezes essas expectativas estão erradas. O propósito do Evangelho é a salvação das almas. Como servos de Deus, devemos entender que vai chegar um dia em que todos os problemas terminarão. Olha só o que Jesus nos disse em João capítulo 16, verso 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ter medo diante da adversidade é normal. Jesus Cristo sentiu medo no jardim do Getsêmani, pois sabia que estava prestes a ser crucificado, como está escrito em Mateus 26, no verso 39. Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Viu só? Mesmo diante do medo, ele sabia que a vontade do Pai era a melhor opção, e ele confiou no Pai. Se confiarmos no Senhor, mesmo diante das adversidades, ele nos proporcionará grandes momentos de refrigério para nossas almas. Portanto, vale a pena confiar nele. Fiquem na paz do Senhor Jesus.